Então, capítulo 14 do nosso livro, nós vamos conversar sobre o alcoolismo, mas só que antes a gente precisa passear aqui. Antes da gente vir para cá, para o nosso resumo propriamente dito, a gente precisa rever. Isso aqui é um review, mas para a gente tomar posse, né? Então, nós somos habitantes do MPE, tá certo? Né? Mundo de prova e expiação, a característica dele é o predomínio do mal sobre o bem. Então, predomínio de imaturidade moral, imaturidade espiritual, né? Então, nós somos aprendizes aqui. Então, aqui é um lugar em que a reencarnação tem a finalidade de aprendizado e libertação. E eu gosto dessas duas palavras, que aprendizado fala de futuro, né? E libertação fala do nosso passado. Então, o que a gente vive hoje aqui é uma conjunção dessas duas vertentes. A gente está aqui para aprender, adquirir novas coisas, por isso que é provas, e precisamos nos libertar das feridas do passado. Expiação. Né? As provas nos ajudam a gente a adquirir novos títulos e as expiações servem para a gente zerar o que se passou. Né? Quanto mais a gente zerar, mais liberdade a gente tem, mais bem-estar a gente sente, menos sofrimento e tal. Então, nesse nosso nível evolutivo, a dor tem 4 finalidades, que é o Leon Denis, que traz para a gente estudou no ano passado, no capítulo sobre revelação pela dor, né? Que a dor vem para nos libertar, então, são essas doenças congênitas que a gente tem, por exemplo, é uma dor que liberta, né? A dor que protege é que nos retira dos excessos, né? São os freios que a gente tem na vida. Pode ser uma dor que amadurece, então os lutos, as perdas, é dor que amadurece. Como as dores que aceleram o crescimento. Então, são aquelas provas que a gente pede antes de encarnar para a gente poder acelerar a nossa vida. Então, ele listou aqui 4 tipos, né? 4 classes das dores humanas que a gente tem, cuja finalidade é a gente poder aprender a se libertar. Diante das dores que a gente vive, a gente pode escolher o enfrentamento delas, o enfrentamento no sentido da gente lidar com elas, a gente cuidar dessa dor, não é brigar. O enfrentamento aqui no sentido da gente entender, é isso que está posto para mim, eu vou dar conta, eu vou me envolver, eu vou resolver. Ou a gente pode entrar num lugar de defesa, que é não quero que dói, não quero que dói, que absurdo, não é para isso acontecer na minha vida, por quê e tal. Então, se você ficar na da sua defesa, é uma possibilidade, Deus espera você sair dela, mas acontece que se você ficar na defesa, você vai manter a repetição da dor. Embora você vá escolher caminhos para doer menos, você pode até se anestesiar, mas você não vai sair da repetição, né? O seu crescimento ele fica adormecido, o seu crescimento fica lentificado. Então, eu coloquei aqui, se você se mantiver na repetição, o que te acontece é um esvaziamento e um enfraquecimento espiritual. É o que a gente chama aqui nas nossas aulas quando você fica fazendo compensação. Não resolve nada, só compensa. Compensa, 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 né? Se você for por lidar com a dor, enfrentar a dor, você vai adquirir fortaleza e sustentação espiritual. Você se nutre do que te acontece. Para poder habitar esse lugar, você precisa aprender o acolhimento da dor e não compensações. Esse aqui é o caminho que a gente mais conhece, o que todo mundo fala para você fazer. Vai dar uma voltinha na praia. Vamos comer aqui um chocolatinho que resolve. Sai com umas amigas e tal. Então, aqui é o caminho que todo mundo fala para você trilhar. E aqui é um caminho de amadurecimento. Se você aprender a acolher a dor que você sente, dar um bom lugar para ela, nossa, a gente faz... É outra coisa, assim, um outro universo. Né? Vocês concordam comigo que para a gente sair daqui para cá, a gente tem um grande processo, né? Não é tão simples para nós, porque a gente não aprende a acolher. Né? A gente aprende a se livrar do que dói.
Mas aprender a acolher a gente é difícil, né? Não é um caminho assim tão simples. Então, antes da gente passar para cá, gostaria de levantar com vocês alguns movimentos de acolhimento que a gente pode fazer com a gente. O que vocês conhecem que ajuda vocês, na hora que a dor está rolando, poder acolher? O que vocês conhecem? E evoluir. Então, você está perguntando qual é a virada, né? Da compensação para o acolhimento. Como é que a gente sai desse lugar tão automático e costumeiro de compensar para a gente vir para cá? O que vocês imaginam? Não, mas aqui eu estou na repetição, né? Alivia, volta a doer. Alivia, volta a doer. Chega uma hora que a gente cansa de tanto repetir, né? Lembra que eu fazia uma metáfora para vocês assim? Eu vou esticando, chega uma hora que eu não aguento mais esticar e começa o processo de volta. Então, é quando a gente exaure a repetição. Quando essa repetição não tem mais prazer algum. É porque você se vê numa situação que você não aguenta mais, né? Não aguento mais ficar assim, né? Pois é, quando é que chega esse não aguento mais? Quando se esgota o prazer. Por isso que lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, Paulo de Tarso vai dizer assim: desgostar da sua deformidade. Então, a gente só vai fazer essa virada quando você começa a desgostar disso. Enquanto você ainda gosta, nem que seja um pouquinho, você ainda tem atração por aquela repetição, você vai repetir. O prazer tem que diminuir todo, Vera. Sabe por quê? Não, o prazer tem que zerar. Porque é impressionante como a gente até encontra prazer no sofrimento. Então, o prazer tem que zerar. Desgostar da deformidade. Não compensa mais. Porque enquanto houver prazer, você ainda vai repetir o sofrimento, mesmo que ele seja gigante. O que acontece? É interessante que as farmácias abrem, né? Porque você vai buscar a medicação, né? Porque o mais tem é isso, né? Porque acaba isso, você não consegue fazer a virada, você vai para o remédio, né? Que é uma compensação ainda não é um enfrentamento. Então, o que é importante aqui da repetição? Ele é um caminho doloroso aqui. Inicialmente não é, se torna doloroso. Inicialmente ele é atraente. E você vai mergulhando nele. Sofrimento, mas ainda tem um restinho de prazer, você fica lá. E você fica lá inacreditavelmente sozinho. Porque você vai enveredando lugares de muita solidão aqui. Aí o que é importante aqui? Como Paulo de Tarso diz, você vai desgostar da deformidade. Quando você chegar nesse lugar, prazer zero, aí você começa a se perguntar pela possibilidade. E a primeira possibilidade é acolher você neste lugar. Esse lugar tão dolorido. Né? Mas acolher é a aceitação? Acolher, isso. É isso. Você tá passando. Exato, assim. Eu cheguei aqui por minha conta e risco, mas eu sou filho de Deus. Então, eu posso ainda escolher caminhos melhores para mim. Bom, então, eu perguntava para vocês como é que vocês conseguem se acolher? Como é que vocês acolhem vocês? Como é que você acolhe quando as coisas não estão bem para você? Quando você está sentindo dor, como você faz isso? Cantando e chorando. Você canta e chora. Bom, um bom lugar. Prece. Você faz uma prece. Dá uma choradinha na prece? Também. Tem que dar uma choradinha na prece. Aham. Então, eu acho que é melhor. Então, no acolhimento, tem o lugar do enlutamento. Né? Como é que vai acontecer? O seu luto é uma coisa muito particular. Mas para a gente começar o acolhimento, para sair daqui para cá, tem um momento do luto. Isso é muito importante da gente entender. Por que tem um momento do luto? Sim, porque essa pessoa aqui
essa identidade minha está se desfazendo, não está? Então, daqui para cá, tem um enlutar-se, né? Então, eu preciso, por isso que tem o choro, por isso que tem essa reflexão, por isso que tem o ficar consigo mesmo. Então, é preciso a gente dar espaço para esse momento que essa tristeza vem. A raiva, tristeza, um pouco de depressão é possível. Você não pode morar aqui, não, é só uma passagem. Para você poder dizer, tá tudo certo, né? Eu agora vou recomeçar, vou fazer o primeiro movimento. Mas esse acolhimento, ele tem a ver com ouvir música, tem a ver com fazer prece, tem a ver com conversar com alguém, tem a ver com banho quente, tem a ver com uma sopinha, tem a ver tudo isso. Ou seja, atitudes de autocuidado, de acolhimento, de não julgamento. Então, acolhimento é um lugar muito importante, ele nutre o seu espírito e você sai desse movimento repetido de anestesiar-se, compensar. Aí sim, o seu sofrimento pode trazer alguma dessas consequências tão positivas. Estamos juntos? Aí? O alcoolismo entra aqui. Como o tabagismo entra aqui, o capítulo da droga-adicção que a gente viu entra aqui. São movimentos de compensação das dificuldades da vida que está para todos nós. Então, vamos olhar o que a Joana conta para a gente no nosso livro? Vamos abrir aí o capítulo 14. Agora ficou quente. Esquentou. Todo tipo de compulsão. Jogo, álcool, maconha, cocaína, comida, fazer compras, sexo, dinheiro, tudo aquilo que é do prazer, né? Então, tudo que é da ordem do prazer vai entrar aqui como compensação, uma dificuldade de enfrentamento das dores da vida que nos faria crescer, a gente amortece e fica dando volta no mesmo lugar. Então, vamos lá? O alcoolismo é um grave problema de natureza médica, psicológica e psiquiátrica que merece assistência urgente. Como também se apresenta como terrível dano social, em face dos prejuízos orgânicos, emocionais e mentais que opera no indivíduo e no grupo social ao qual pertence. O alcoolismo envolve crianças mal orientadas, jovens em desalinho de conduta, adultos, idosos instáveis, gerando altos índices de intoxicação aguda e subaguda em todos. Como consequência da facilidade com que se pode conseguir a substância alcoólica, que faz parte do status da sociedade contemporânea, como de alguma forma ocorreu no passado. Eu estou achando interessante que o alcoolismo hoje tem o mesmo glamour que o tabagismo no passado. Entendeu? É chique você ter uma adega em casa, climatizada. Entende? E é chique você ter no seu armário os drinks e não sei o quê. Então, no passado era a mesma coisa com cigarro. Daqui a um tempo, espero eu, que seja tão obsoleto como o cigarro agora está sendo. Né? Apresentam-se dois tipos de bebedores. Os de ocasião, que se permite a ingestão etílica em circunstâncias especiais, e os habituais, aqueles que já se encontram em dependência alcoólica. Então, quem fala assim, não, eu tomo só um whiskyzinho para dormir e tal, isso é dependência alcoólica, sim. Né? É mais perigosa, naturalmente, a afeição crônica, com boa dose de suporte do organismo que se desequilibra em delírios, quando por ocasião de breve abstinência, ou mesmo por um pouco de excesso, em razão da progressiva degenerescência dos centros nervosos. Invariavelmente, a ansiedade desempenha um papel preponderante no uso do álcool. É importante vocês sublinharem, né? Que todos falam isso, que quando bebem se acalmam. Acalma o quê? A agitação que a ansiedade traz, né? Então, em vez de enfrentar a ansiedade e resolver a ansiedade, anestesia ela, né?
por causa da ilusão de que sua ingestão acalma, produz alegria, o que não corresponde à verdade. A gente confunde alegria com euforia. Produz euforia, né? Em muitas personalidades psicopatas, o álcool produz rápidas alucinações ou depressão, levando, na primeira hipótese, à prática de ações criminosas, alucinadas, que desaparecem da lembrança quando volta à consciência. Em outras vezes, a necessidade irresistível de ingerir o álcool, oferecendo o prazer mórbido do copo cheio, caracteriza o dipsômano ansioso. Dipsomania é a palavra técnica, né, para alcoolismo. Então, estabelece um ciclo vicioso. Esse tipo de enfermo pode manter relativa abstinência e períodos de grande ingestão. Então, pode ficar um tempão sem beber e um outro tempo bebendo bastante. Em verdadeiro ciclo vicioso de que não se consegue libertar, definindo o rumo do abandono do vício, né? E, geralmente, o dipsômano ansioso diz assim, eu paro quando eu quiser. Ele acha que tem liberdade diante daquilo. Não é verdade. Quando ele menos espera, está ele de novo naquela ingestão diária, né? Porque quando, às vezes, ele fica um tempão sem beber, ele acha que ele é livre. Mas é só ele recomeçar que volta à ingestão diária, né? Ao lado desse existe o hipômano. Hipo é um prefixo que mostra que é menor, que é o oposto do hiper. A hipomania faz parte do quadro do transtorno de humor bipolar. Então, antes de você chegar na mania, tem a hipomania, que é um quadro menos maníaco, mas já está ali presente a mania. Então, a hipomania é uma espécie de sintoma, um quadro psíquico que antecede os quadros maníacos, eufóricos que a gente conhece, né? Que se apresenta com pequenas e constantes intoxicações, podendo demorar meses sem beber qualquer quantidade de substância alcoólica, quando se encontra na sua fase de normalidade, quando não está na bipolaridade, né? Logo celebrando alegremente o retorno a ela, em algumas semanas de degradação, na qual se apresenta a manifestação maníaco-depressiva, que é o termo antigo, né, em que aparecem os episódios delirantes. Então, hoje, quando a gente estuda a depressão, antes era separado, depressão maior e tal. A depressão faz parte do transtorno de humor. Então, ter aquele humor constantemente deprimido, ou então, quando você tem crises de tempo em tempo, você tem transtorno de humor na forma unipolar, porque não se manifesta a euforia, mas manifesta-se a depressão com frequência. Aquela pessoa que foi deprimida a vida toda, sempre tem episódios de depressão, é transtorno de humor, né? Juntos? Dúvida? Não? Não se pode negar que existe uma herança ancestral por alcoólico. Eu coloco lá, tem herança ancestral. Mas não tem só isso. Você pode ser descendente de um viciado. Aí aqui tem estudos bonitos de teorias sistêmicas, teorias familiares, de filhos de alcoolistas repetem o comportamento, porque junto daquele comportamento liga-se afetivamente aos seus familiares. Ou, se é uma mulher, casa com um marido tão alcoolista quanto o seu pai, porque é uma maneira de se ligar afetivamente. Então, ela vai dizer isso aqui, olha, tendência a seguir o hábito doentio, se você conviveu com alguém assim. Igualmente, há outros fatores orgânicos, como lesões nervosas, encefalopatias, traumatismos cranianos. Do ponto de vista psicológico, eu coloquei um itemzinho para o psicológico. O que a gente tem? Conflitos de qualquer natureza, especialmente sexuais, empurrando para o vício destruidor. A timidez, instabilidade de sentimento, ciúme, complexo de inferioridade, transtornos masoquistas, propelem para a ingestão de substâncias alcoólicas como fugas de situações embaraçosas. Algumas vezes para servir de coragem e outras com a finalidade de apagar lembranças ou situações desagradáveis, né? Muitas pessoas em luto se tornam alcoolistas para poder esquecer a dor profunda
daquela morte inaceitável. Né? Não estavam sabendo regular as emoções e usavam muita ingestão alcoólica. Nossa, aumentou demais. A pessoa sozinha em casa, bebendo tudo. A parte de bebidas sempre, né? Sob qualquer aspecto considerado, porém, essas situações apresentam-se mediante altas doses de mau humor e de agressividade, derivadas dos tormentos íntimos do paciente que não foram acalmados. O dependente alcoólico é portador de compromissos espirituais transatos, ou seja, do passado, muito grandes. Então, ela agora já vai entrar no assunto da obsessão. Então, ela está começando a dizer assim, isso não começou agora. Né? Não é do nada que você se torna alcoolista. Né? Então, diz ela, há um histórico anterior, em experiência passada, quando se entregou às dissipações, especialmente de natureza etílica, assumindo graves compromissos perturbadores com outros espíritos, que lhe padeceram as injunções penosas e que o não perdoaram. Olha, gente, a gente fala do alcoolismo, mas eu queria falar da glutonaria também. Glutonaria. A gente é capaz de ver uma pessoa enorme, bastante, né, obesa, chama-se obesidade mórbida, a gente acha que não é tão grave quanto o alcoolismo. É tão grave quanto. Você morre de glutonaria. O coração não dá conta. Né? Vocês já viram algum idoso obeso? Não chega aos 98, 99, não chega. Então, é um suicídio lento. No seu oposto à anorexia. Eu estou falando da obesidade mórbida, que é aquela gordura excessiva, né? Que é grave, gravíssimo, né? Na televisão tem uns programas horrorosos disso, né? Os acumuladores, é a mesma coisa. Né? Os acumuladores, que tem a casa que você não consegue abrir a porta, não tem lugar para sentar, lotada a casa, né? Então, cheio de bichos, sujeira, tudo isso é compensação. Ainda não conseguem se acolher, cuidar de si, proteger-se, né? Sempre solitário, sempre sozinho. Porque vai impedindo o relacionamento. Não tem como conviver, né? Você consegue almoçar com glutão? Você não consegue. Você perde a fome. Você almoçar com uma pessoa que come demais, você não consegue comer. Né? Então é isso. E para aguentar alguém que bebe muito, só se alguém beber muito igual, ou comer muito igual, ou comprar muito igual. E aí vai. Se a sua compulsão é por compras, você só consegue conviver com quem faz igual, porque é insuportável. O estado de dívida, de sofrimento, né? E é assim que a obsessão vai se instaurando, porque quanto mais sozinho, mais frágil você fica para poder ser tomado por essas entidades. Então, ela vai explicar aqui, ó. São espíritos que não perdoaram você e vão te incentivar. Reencontrando você, vai te estimular a sua debilidade moral, a fim de consumir na alucinação, ao tempo em que também participam desses sofrimentos, né? Dando prosseguimento sem ter o corpo. Então, através de você, mantém seus vícios. A semelhança do que ocorre com o tabagista e o drogado, estabelece-se um conúbio vampirizador. São verdadeiros vampiros mesmo. Por parte do desencarnado, que se torna hóspede dos equipamentos nervosos, via perispírito, terminando por conduzir o paciente ao delirium tremens. Botei delirium tremens aqui. Começa aquele tremor, né? Que é neurológica essa questão. Como resultado de insuficiência suprarrenálica. Quando o organismo exaurido tomba sob situações de hipoglicemia e hiponatremia. Noutras vezes, prosseguem na desforra, em razão do sentimento ambíguo de amor e ódio, no qual satisfazem-se com as aspirações dos vapores etílicos, que o organismo do enfermo lhes proporciona e do ressentimento que conservam embutido no desejo de vingança. Nenhuma dúvida, gente? Vocês estão entendendo tudinho hoje. Tem a ver com aquele vídeo que você recomendou, né? Eu vou mostrar ele aqui. Nós vamos ver ele agora. Então,
também eu não sei se é vida e sexo. Sexo e destino. Sexo e destino, que conta a história da família. E que ele fala, quero beber. E aí o alcoolista vai lá e bebe toda hora que ele manda, né? Assim sendo, igualmente entorpecem-se, embriagam-se pela absorção da substância danosa que o perispírito assimila, enlouquecendo além do estado infeliz em que se encontram. Nessa situação, tomam da escassa lucidez do hospedeiro psíquico e emocional, ampliando-lhe o quadro alucinatório e levando-o à prática de atos abjetos e mesmo de crimes hediondos. A questão é tão grave e delicada que nem sequer a desencarnação do obsediado faz cessar o processo que, não raro, prossegue sob outro aspecto no mundo espiritual. Então, você desencarna alcoolista, você continua alcoolista. Né? Como você desencarna com qualquer compulsão, você continua, né? Mesma coisa. O vício de qualquer natureza é rampa que conduz à infelicidade. Qualquer vício, viu, gente? Até vício da beleza. Né? Se você é viciado em consertar seu rosto, né? Isso também é um transtorno. Você desencarna assim, você imagina o tormento? O que é? Você só pensa nisso 24 horas? Então, qualquer vício é tudo aquilo que me impede estar junto da realidade, né? É uma fuga, é uma compensação, é um distanciamento daquilo que a vida se apresenta como tal, que é para a gente amadurecer. Aceitar a realidade como ela é. O vício da rede social, né? O vício da rede social, ficar com o dedinho. A gente desencarnado, sem celular, a gente vai ficar assim. É sério, gente, é muito sério isso. Então, é o sequestro, verdade. Então, a gente vai... Terminamos esse item 1, nós seguiremos no próximo encontro. E eu quero mostrar para vocês um vídeo. Então, a gente vai fechar a nossa